Olá, meu nome é Milton Alexandre Cardoso, sou aluno do programa de pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo. E hoje venho apresentar o trabalho intitulado Eletrodos flexíveis de grafite modificados com polipirrol visando a determinação de Duron. Esse trabalho tem coautoria da Gabriela Martins de Araújo e orientação do professor Dr. Fábio Ruiz Simões. Inicialmente, os polímeros condutores eles são utilizados e estudados desde 1970, 1980 com o poliacetileno. O polipirrol ele é um dos polímeros condutores muito utilizados em dispositivos eletrônicos porque ele tem uma ótima condutividade devido às duplas ligações alternadas na sua estrutura. Assim, eles podem ser utilizados para modificar eletrodos flexíveis, por exemplo, que eles podem ter baixo custo quando utilizam grafite na sua composição. Esses eletrodos flexíveis eles podem possibilitar a portabilidade do sistema, e isso facilita o monitoramento de poluentes emergentes em diversos locais, como por exemplo do Duron, que é um disruptor endócrino presente no ambiente devido às tintas anti-incrustantes, no ambiente marinho, por exemplo, devido às tintas anti-incrustantes que é passada sobre os cascos dos navios. É uma substância eletroativa que pode, portanto, ser determinada por sensores eletroquímicos. Assim, inicialmente, nós sintetizamos o polipirrol através da polimerização química in situ após etilar o monômero. E através da polimerização química in situ, que é realizada através do gotejamento do oxidante sobre uma solução contendo monômero, nós obtivemos um polímero realizado na razão molar 4:1, onde ela apresenta fibras mais alongadas. Isso para si que seja utilizado na aplicação para a modificação de eletrodos, por exemplo. Nossos eletrodos, nós mesmos fabricamos nossos eletrodos flexíveis, que eles são feitos através da impressão de um layout que nós desenvolvemos sobre uma folha adesiva. Depois, destacando dessa folha adesiva a parte dos eletrodos de referência, o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, nós temos os moldes dos eletrodos que podem ser recobertos com a nossa tinta condutora, que nós fazemos à base de tolueno, grafite e resina alquídica. Então, daí nós recobrimos o substrato e após destacar o molde, nós obtemos o eletrodo que pode ser recoberto por tinta condutora de prata no seu eletrodo de referência. Assim, esse eletrodo ele pode ser modificado, pelo caso representado na figura 7, na fração 7 da figura 2, por drop casting, através de dispersões previamente realizadas de polipirrol com álcool isopropílico e metilpirrolidona, que formam uma tinta. Assim, pode ser realizadas as análises eletroquímicas com ou sem modificar esses eletrodos. Esses resultados iniciais exibem na figura A os voltamogramas dos eletrodos de circuito impresso ou combinado. Ele é modificado no voltamograma em vermelho e sem modificar em preto. Observamos o aumento da corrente com a modificação, que é corroborado pela redução da transferência de carga expressa no diagrama de Nyquist pela formação inicial de um semicírculo. Esses dados foram ajustados através do diagrama do circuito de Reynolds e foi observado essa redução da transferência de carga. Assim, esses eletrodos modificados foram utilizados em estudos com a variação do pH e que foi observado que em pHs, quanto mais alto o pH, mais ocorre a redução do potencial de pico. Então, por exemplo, o pico em 0,9, que estará em pH 2, a gente pode ver isso na figura B, ele vai para 0,6 em pH 10. Entretanto, em pH 6, esse pico, que pode ser expresso aqui na voltamograma de pulso diferencial na linha em vermelho, nós observamos que ele é mais proeminente, então a corrente é maior. Assim, nós observamos que o polipirrol aumenta a corrente e reduz a resistência de transferência de carga ao modificar esses eletrodos. Que nosso eletrodo ele consegue detectar o disruptor endócrino Duron e
que desloca os picos para potenciais mais baixos com aumento do pH, sendo que em pH 6 a amplitude dos picos é maior. Agradeço a segunda reunião da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica, a Universidade Federal de São Paulo, a FAPESP e a CAPES pelo subsídio e o Laboratório de Pesquisa em Química e Nanotecnologia. Agradeço a atenção de todos vocês também e para tirar dúvidas ou qualquer circunstância, sugestões, vocês podem me contatar através desse contato. Muito obrigado, até mais.